Olá a todos! Muitos de vocês sabem o que são Mentos, mas para aqueles que ainda não sabem, é um dos doces de menta mais famosos do mundo. O Mentos ganhou uma enorme popularidade graças à sua reação com a Coca-Cola. Acredite, outros youtubers já fizeram fontes bem mais altas. Deixe nos comentários o que eu fiz de errado. Nós precisamos entender de que o Mentos é feito. Olhando mais de perto, vemos que há manchas de metal na camada externa. E olhando por dentro, vemos uma goma branca e macia. Também tem xarope de hortelã como recheio. Depois de uma avaliação cuidadosa, nós pudemos começar a preparar o nosso Mentos gigante. Começamos com os moldes. Derramamos óleo dentro deles. E espalhamos uniformemente com um pincel de silicone. Abrimos um papel manteiga e cortamos em um pedaço do tamanho da forma. A cada 4 centímetros fizemos um corte. E forramos o molde. O óleo fez o papel grudar. Seguimos esse mesmo processo até as duas formas estarem completamente forradas. Começamos com essas manchas azuis. Para isso vamos fazer um caramelo. Despejamos açúcar em uma panela, com um pouco de água. Para dar uma sensação refrescante, usamos cristais de mentol puro. Eles têm um cheiro incrível. Colocamos uma pequena pitada na panela. Derretemos o caramelo a 145 graus. E pronto. Retiramos do fogo e tingimos ele com corante azul. Para o recheio usamos um molde quadrado, mas primeiro vedamos com fita de vedação. Nós a cortamos ao meio com uma tesoura. E a fixamos na borda do molde. Pronto, agora o molde fica pronto. Nós o posicionamos dentro do molde grande e despejamos o caramelo azul dentro dele. Para acelerar o processo de resfriamento, nós utilizamos nitrogênio líquido em uma lata com pulverizador. Pulverizamos o nitrogênio sobre o caramelo quente. A temperatura do spray é de menos 195 graus, portanto o caramelo congelou quase que instantaneamente. A primeira mancha de mentol ficou pronta. Nós apertamos um pouco o molde para criar manchas de formas aleatórias. Então despejamos novamente o caramelo. Criamos várias manchas. Depois passamos para a casquinha branca. Em uma panela colocamos açúcar, xarope de milho e água. Pronto, levamos ao fogo. Cozinhamos em 4 panelas ao mesmo tempo. Cozinhamos o caramelo por cerca de 10 minutos, até atingir 137 graus. Rapidamente tiramos do fogo. E colorimos com corante branco. Despejamos no molde, nos certificando de que todos os lados ficassem com a mesma espessura. A maior parte escorreu para o centro, por isso espalhamos melhor com uma espátula.
Levou 3 horas para derramar todo o glacê. Em seguida, preparamos a goma. Despejamos 3 litros de água em uma panela grande. Também precisamos de 900 gramas de gelatina. Despejamos aos poucos, mexendo com o batedor, até a gelatina inchar de forma homogênea. A massa ficou pronta quando ficou parecendo com purê de batata. Em seguida, precisamos de 5 kg de óleo de coco. Abrimos o galão. Despejamos o óleo na panela. Depois despejamos 1,6 kg de amido de milho. E misturamos tudo com o misturador. Essa é só uma parte da goma, então reservamos para mais tarde. Então precisamos do nosso fogão a gás mega poderoso de 30 kW e acoplamos ao cilindro de gás. Pegamos uma panela grande e despejamos 10 litros de xarope de milho nela. Acrescentamos 40 kg de açúcar. E 8 litros de água. Depois colocamos a tampa. E ligamos o fogão em fogo alto. Dez minutos depois, o caramelo já estava fervendo. Nessa etapa era muito importante manter a temperatura sob controle. Deixamos o caramelo ferver por mais 30 minutos. E quando ele atingiu 135 graus, nós despejamos na panela que tinha a mistura que reservamos. E misturamos tudo com o misturador de argamassa. Em seguida, precisamos esfriar tudo isso muito rápido. E para isso vamos usar gelo seco, que basicamente é dióxido de carbono congelado e tem uma temperatura de menos 78 graus. Portanto, ele é 4 vezes mais gelado do que o gelo normal que temos no freezer. Colocamos a metade do gelo seco em uma panela grande. Colocamos a panela com caramelo quente dentro dela. O gelo seco evaporou muito rápido quando entrou em contato com a panela e fez um som estranho, parecia um rangido. Colocamos outra metade do gelo nas laterais, para esfriar mais rápido. A parte de fora da panela começou a congelar, então começamos a mexer a massa para ela esfriar por inteira, não só lá nas laterais. Depois de meia hora a massa ficou bem mais clara e até ficou mais volumosa. Isso aconteceu porque criamos muitas bolhas de ar dentro dela. Depois de meia hora a massa já estava quase fria e já esticava que nem borracha, mas precisamos de uma cor ainda mais branca, então adicionamos um pouco de corante em pó. E misturamos. Então conseguimos uma goma de mascar bem clara. A despejamos nos moldes.
e os colocamos no freezer. No centro da goma colocamos tigelas e as deixamos ali para formar o espaço onde colocaríamos o recheio. Deixamos congelar por 24 horas. Então chegou a hora de preparar o xarope de hortelã. Os cristais de mentol que usamos antes tinham um aroma muito forte e refrescante, mas eles não têm gosto de menta. Então nós mesmos vamos dar um jeito nisso. Utilizamos um extrator Sorlet. Colocamos um pedaço de gaze para servir como filtro e preenchemos até o topo com hortelã seca. Colocamos outro pedaço de gás em cima. Despejamos 2 garrafas de álcool no frasco inferior. Adicionamos alguns pedaços de cerâmica. Colocamos a base no fogo, o extrator em cima e o fixamos em um tripé para não cair. Na parte superior colocamos outro frasco, que se chama condensador. No bico inferior do condensador prendemos a mangueira. E colocamos a outra ponta no adaptador, que prendemos na torneira. O condensador tinha outro bico na parte superior, então precisamos de outra mangueira. Jogamos a segunda ponta dentro da pia e abrimos a torneira com água fria. O condensador se encheu de água que saía pela mangueira de cima. Dessa forma a água circulava e permanecia sempre fria. Desligamos o fogão. E o álcool está fervendo. Mas como tudo isso ia criar um sabor de menta? Assim que atingiu 188 graus, o álcool evaporou e seu vapor subiu pelo tubo. Quando chegou no condensador, o vapor condensou e começou a pingar. Dessa forma o extrator ficou sempre cheio e o álcool ganhou sabor de menta que escorreu de volta para o frasco interior. Depois de 5 horas de extração, acho que tiramos o máximo de proveito da hortelã. Deixamos o líquido do frasco evaporar para que ele ficasse mais concentrado e eliminar o vapor do álcool. Nosso óleo essencial ficou bem cheiroso. Nós o tingimos de azul. E despejamos de uma jarra com a ajuda de uma peneira. Adicionamos o xarope de milho. E misturamos bem. O recheio de hortelã responsável pelo sabor dos nossos mentos gigantes ficou pronto. A goma já está pronta, então retiramos as tigelas. E despejamos o xarope de hortelã onde elas estavam. Deixamos congelar por mais uma noite. E pela manhã o xarope já havia endurecido, então tiramos os moldes do freezer. Nós quebramos o excesso da casquinha branca. E desenformamos as 2 metades do nosso mento gigante. Retiramos o papel manteiga que ficou preso. E aparamos as bordas. Então chegou a hora de juntar as 2 metades. Nada mal, mas as bordas ficaram feias, então preparamos mais um pouco de glacê branco. E revestimos as bordas com ele. E finalmente nosso mento gigante de 70 kg ficou pronto.
Ele levou 4 dias para ser feito, e eu acho que ficou muito parecido com a versão original. Hora de provar. Olá a todos! Provavelmente o doce que as crianças mais desejam que a gente facilmente encontra no mercado é um Kinder Ovo, e eu não acredito que um adulto recusaria ele. Então, vamos abrir um Kinder. Como podemos ver, é um ovo feito de chocolate, ou melhor, de 2 tipos de chocolate, ao leite e branco. E no seu interior tem uma cápsula que ao abrir vemos um brinquedo. Na minha opinião, o brinquedo é mais interessante que o próprio ovo. Nos últimos 6 meses, eu planejei em detalhes como fazer uma versão gigante do Kinder Ovo, para que ele fique ideal como aquele da fábrica. Eu finalmente consegui. Antes de tudo, deixe seu like e vamos começar! Você alguma vez já se perguntou como é feito um chocolate? Há muitos lugares onde são cultivados frutos de cacau. Nós compramos 4 frutos. Eles são assim grandes e pesados. Então quebramos em 2 partes. E dentro dos pedaços vimos sementes brancas. Elas são chamadas de amêndoas de cacau. Para transformá-las em chocolate, muito processamento será necessário. Colocamos dentro de um barril de madeira. E cobrimos com filme plástico. Os grãos ficam nesse barril durante 7 dias para a fermentação. Bom, quando deu a hora, tiramos eles de lá. Ótimo, elas ficaram prontas. As amêndoas de cacau fermentaram. Elas têm um aroma agradável de vinagre. Então pegamos essa máquina de secar. E colocamos todos os grãos nela. Definimos a temperatura em 40 graus e a ligamos. As amêndoas vão secar por cerca de 7 dias. Depois de uma semana, as sementes de cacau ficaram completamente secas, mas isso não é suficiente para fazer um enorme Kinder Ovo. Então eu comprei mais grãos de cacau. São exatamente iguais aos nossos, mas esses estão crus. Decidi ir lá fora e despejar 2 sacos de grão no fogão a lenha. Vamos cortar algumas madeiras. Abrimos o fogão. Com um pouco de papel amassado e um pouco de lenha, acendemos o fogo. Depois de acender, começamos a misturar as amêndoas de cacau. Depois de cozinhar e após 10 minutos, já foi possível sentir um aroma muito gostoso. Após 5 minutos, verificamos que as sementes de cacau estavam assadas. Quando elas estão prontas, elas se descascam facilmente. Tiramos do fogo. Terminamos a fase de assar. Agora pegamos outra tigela. Retiramos a casca de cada amêndoa de cacau. E colocamos na segunda tigela. Terminamos com um pedaço de cacau como esse. Essa provavelmente é a principal matéria-prima para fazer chocolate ao leite. Também compramos essa caixa. Abrimos ela. E dentro temos um monte de manteiga de cacau, que aliás é muito parecida com sabão de lavar roupa. Para derreter com mais facilidade é preciso cortar com uma faca. É um processo muito demorado. Após 2 horas, temos uma bacia cheia de manteiga de cacau moído. Para fazer chocolate de maneira correta, precisamos de um triturador elétrico como esse. É um moedor elétrico com moedores de pedra. Nele misturamos pedaços de cacau, leite em pó e manteiga de cacau. Depois pegamos 1 kg de cacau e colocamos no triturador. Uma xícara cheia de leite em pó. Um copo de açúcar. E podemos ligar. Misturamos todos os ingredientes e com o tempo eles se tornaram um pó mais fino. Acrescentamos a manteiga de cacau e gradualmente a massa foi se tornando mais líquida. Então falta só esperar. Os grãos ficaram cada vez menores. Ao mesmo tempo ligamos uma cuba elétrica para manter o chocolate na forma líquida. Enchemos com a medida máxima de água.
Colocamos no 2 e ligamos. Depois de 2 horas, o chocolate ficou ainda mais líquido. Para que ficasse ainda mais gostoso, adicionamos baunilha. Além disso, há um pó chamado lecitina de soja. Adicionamos só um pouco, ele é inofensivo. Só é utilizado para tornar o chocolate mais líquido. O chocolate cozinhou por 3 horas, então desligamos. E despejamos na tigela. O primeiro pote de chocolate ao leite está pronto. Então nós colocamos a tigela na cuba elétrica, para que o chocolate não ficasse duro. A próxima remessa, dessa vez adicionamos pedaços de cacau aos poucos para que o misturador moesse os pedaços de cacau de uma maneira mais rápida. Depois despejamos aos poucos a manteiga de cacau. Quando ficou líquido, adicionamos açúcar, leite em pó e as outras adições. Então esperamos por mais 2 horas e meia. E já podemos colocar o chocolate na cuba elétrica. Na terceira vez, adicionamos mais leite em pó e deixamos durante 4 horas. Tivemos o perfeito e mais brilhante chocolate ao leite. Também o despejamos na tigela. Foram necessários 2 dias para encher a tigela até a borda. Depois misturamos tudo isso. E pronto! O passo seguinte foi o temperamento. Você deve estar se perguntando por que isso é necessário. Vou mostrar 2 exemplos. Na primeira forma com chocolate derretido e no outro com chocolate temperado. Veja o resultado. O chocolate sem temperamento se derrete na mão. Ele é muito macio e se quebra facilmente, enquanto o chocolate temperado é mais brilhante, porque nele tem cristais de manteiga de cacau, estão combinados e formam uma malha de cristal. É por isso que quando você quebra, você ouve um rangido. Para fazer uma grande quantidade de chocolate, aumentamos a temperatura, mexemos bem e aquecemos o chocolate a 45 graus. Após retiramos a tigela e vamos lá fora no frio. Mexemos bem por cerca de 15 minutos. O chocolate esfriou exatamente até 25 graus. Pronto, depois disso colocamos o chocolate de volta na cuba elétrica. E o aquecemos a 31 graus. Nisso terminamos o temperamento. Despejamos o chocolate nessas grandes metades de ovos. Encomendamos esses moldes há uns 6 meses em uma fábrica nos Estados Unidos e eles acabaram de chegar. Esses moldes custaram R$ 5.500. Então, abrimos o álcool. Derramamos no molde e limpamos ele com um pano para ter certeza que o molde fique limpo, e assim o chocolate vai ficar mais brilhante. Terminamos. Então colocamos os moldes no freezer por 1 hora. Eles precisam esfriar completamente. Quando os moldes ficaram gelados, retiramos o chocolate. Despejamos no molde e espalhamos ao redor. O chocolate momentaneamente se fixa no molde. Preenchemos o mais uniforme possível, para que as paredes tivessem a mesma espessura em todos os lados. Retiramos o excesso de chocolate. E colocamos de volta no freezer. Colocamos chocolate nos moldes de novo. E na terceira vez, os moldes já estavam muito pesados, não era mais possível dobrá-los com as mãos. Então despejamos o chocolate por toda a parede do molde, espalhando com uma espátula.
Dessa forma, enchemos todo o molde de chocolate ao leite, mas também há chocolate branco no Kinder Ovo, então vamos fazê-lo. Precisamos de manteiga de cacau, leite em pó, açúcar e lecitina de soja, e é claro, do nosso triturador. Uma xícara cheia de manteiga de cacau. Ligamos o aparelho e começamos a despejar devagar. Adicionamos 1/3 de uma colher de chá de lecitina de soja, 700 gramas de açúcar, e despejamos lentamente. E também um copo cheio de leite em pó. Agora é só esperar. O leite em pó e os grãos de açúcar diminuíram e se misturaram com a manteiga. A consistência correta foi alcançada após 2 horas. Despejamos o nosso chocolate branco caseiro na tigela. Preparamos ele por 15 horas. Nós também o levamos ao temperamento. E despejamos nos moldes da mesma maneira. Usamos da mesma forma uma espátula para espalhar. O processo de adicionar chocolate branco no molde foi uma procedura muito longa. Enquanto espalhávamos em um molde, o outro endurecia. Nós alternávamos entre eles. As metades dos ovos de chocolate ficaram prontas. Então fizemos a parte essencial do Kinder Ovo, ou seja, a cápsula amarela. Para fazer isso, compramos um barril de plástico de 20 litros como esse. Tiramos os fixadores de cabo e removemos. O barril tem o formato de uma cápsula, mas as cores não são iguais. Então desenroscamos a tampa e a levamos para um local seguro para pintar. Chacoalhamos a tinta e pintamos o barril todo de amarelo. Pintamos completamente em 3 etapas. Esse barril amarelo é muito grande, mas parece muito com o original. Que tipo de presente colocamos lá dentro? Como pensamos nisso antes, encomendamos um alto-falante Bluetooth. Desempacotamos ele e o colocamos na cápsula. Também colocamos os fios e o manual. Pronto, podemos fechar a cápsula. Colocamos a nossa surpresa em uma das metades do Kinder Ovo. E a outra metade tiramos do molde. Perfeito! Então começamos a derreter a borda do chocolate e tentamos encaixar a outra metade do ovo na parte superior. Mas eles não se encaixavam e havia lacunas realmente grandes. Assim, retiramos a segunda metade também. Cortamos todas as bordas com uma faca. E tentamos encaixar de novo. Ela ficou mais ou menos reta. E para colar essas metades, nós colocamos chocolate branco. E pronto, colamos o ovo. Mas o que é um Kinder sem ser colorido? Para fazer isso, novamente pegamos a forma e o revestimos com papel alumínio, colando cada camada com fita adesiva dupla face. Depois usamos tinta acrílica, rolos de pintura, pincéis e também um lápis. Primeiro fizemos um fundo vermelho e branco, e depois aplicamos letras com várias cores. Ficou muito bonito. Colocamos o fundo do invólucro no chão. Colocamos o Kinder Ovo bem devagar. E levamos junto com o alumínio de volta à mesa. Em cima, colocamos a outra metade do invólucro. Juntamos as sobras e fixamos com grampeador. Usamos uma tesoura para cortar o excesso de papel alumínio.
e dobramos cuidadosamente a borda. Faltou só pintar o resto. Então, o enorme Kinder Ovo surpresa estava completamente pronto. Ficou muito bonito. Dessa vez fizemos uma imitação praticamente idêntica à original. Considerando os moldes, a máquina de chocolate e os produtos, isso nos custou mais ou menos R$14.000 e demorou 5 dias para preparar. Agora responda a minha pergunta: quem sentirá maior alegria quando verá esse enorme Kinder Ovo? É claro, crianças. Nós o cobrimos com pano dourado e o carregamos para o carro. Então o levamos para o lar da mãe e filho. As crianças ficaram encantadas. Elas rasgaram o Kinder Ovo surpresa.